Santa Maria, Açores. Uma ilha rica em história e património. O berço de todas as ilhas açorianas, a primeira a ser descoberta. Um lugar de mar e experiências. Santuário natural de gigantes, onde tubarões-baleia e jamantas nadam livremente. A única ilha açoriana com trilhos cicláveis. Um refúgio para amantes de caminhadas e tranquilidade, com uma rota circular que revela toda a beleza da ilha. Com baías recortadas e praias de areia branca, casas rurais coloridas em cada freguesia. Sabores autênticos. O único lugar da Europa onde encontra o refúgio da estrelinha de Santa Maria, o pássaro mais pequeno da Europa. Venha descobrir a singularidade da ilha de Santa Maria, Açores. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos criou por Cristo. A palavra. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra que nos vai aquecer o coração nesta semana é acolher. Acolher é abrir as portas do coração e reconhecer no outro o rosto de Cristo e oferecer-lhe espaço, tempo e atenção. Acolher é o modo mais simples e mais profundo de amar e fazer da nossa vida um presépio onde Deus encontra lugar. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, enviei o vosso Espírito Santo sobre os vossos filhos, que procuram a alegria da tua presença e buscam ouvir a tua voz e a luz da tua palavra. Por isso dizemos confiantes: vem, Senhor Jesus. Para mais ainda participarmos nesta Eucaristia, vamos reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Senhor, tem piedade. Ouve a nossa oração em teu louvor. Vem, Senhor, depressa, dá-nos tua mão, a tua verdade. Cristo, tem piedade. Nós vivemos com a esperança em teu perdão. Vai, Jesus, depressa, dai-nos tua mão, o amor e a liberdade. Senhor, tem piedade.
à vida eterna. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutai, a casa de David. Não vos basta que andeis a molestar os homens, para quereres também molestar o meu Deus. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá a dar à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá, Ele é o Rei da Glória. O Senhor virá, Ele é o Rei da Glória. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos neles habitam. Ele fundou sobre os mares e conciliou sobre as águas. O Senhor virá, Ele é o Rei da Glória. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem nas mãos inocentes e o coração puro, quem não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. O Senhor virá, Ele é o Rei da Glória. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face de Deus de Jacó. O Senhor virá, Ele é o Rei da Glória. Leitura da Epístola de São Paulo, do apóstolo São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Cristo, Jesus Cristo, apóstolo pelo chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas, nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, mas pelo Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé para a honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos o hino de glória. Aleluia. Aleluia. Cantemos o hino de glória. Aleluia. Aleluia. Este é o dia que fez o Senhor. Aleluia. Aleluia.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros meus irmãos, a liturgia deste tempo coloca-nos à porta deste grande mistério, que é o mistério do Natal, que é o mistério da encarnação do Verbo. Mas ainda faltam uns dias para chegarmos ao Natal. Neste tempo de advento, é o tempo da espera. É uma espera vigilante, é uma espera, um tempo em que a Igreja nos convida a desacelerarmos o passo, a escutarmos mais fundo e reaprendermos o que é esperança. Nós não esperamos uma ideia, nós não esperamos um símbolo bonito, esperamos uma pessoa, esperamos um Deus que vai. Por isso o Evangelho de hoje apresenta-nos esta forma de Deus se manifestar ao mundo, uma forma surpreendente. Mateus fala-nos do nascimento de Jesus, mas de um ponto de vista de São José. Não há grandes discursos, não há gestos espetaculares, há silêncio, há inquietação, há sonho, há obediência. José, vê a sua vida sair de um rumo esperado. Os seus planos desmoronam-se. E é precisamente aí neste momento da confusão, da fragilidade, que Deus se aproxima e lhe diz: não temas. Sempre que Deus entra na história humana, começa sempre por afastar o medo, para abrir o caminho à confiança. E podemos ver isto na primeira aliança, no Antigo Testamento, como vemos no episódio de Maria na Anunciação do Anjo, como vemos neste episódio de José. Por isso creio que podíamos retirar várias imagens deste texto do Evangelho que nos ajudam neste tempo de advento. A primeira grande imagem que podíamos retirar é que a palavra nos oferece é a da casa. Deus quer habitar no meio dos homens. Ele não vem como ninguém distante. Ele vem como o Emanuel, como o Deus conosco. Ele assume a nossa carne frágil, entra na nossa história concreta. Ele aceita os nossos limites, as nossas dores, os nossos medos. Ele não vem para nos tirarmos do mundo, mas para caminhar conosco dentro deste mundo. Como recordava tantas vezes o Papa Francisco, Deus não se cansa de se aproximar de nós.
de bater à nossa porta, de procurar um lugar na nossa vida. A pergunta não é se Deus vem, porque Ele vem sempre. A questão encontra-se em nós. Se nós temos a nossa casa aberta, o nosso coração para receber este Deus. José ensina-nos o caminho. Ele não compreende tudo, mas confia em Deus. Ele não domina toda a situação, mas entrega-se à vontade do próprio Deus. A sua justiça não é rígida, é sobretudo misericordiosa. A sua fé não é feita de certezas absolutas, mas de passos dados na noite, guiados pela palavra de Deus. Quantas vezes também nós não vivemos assim, com perguntas sem respostas, com medos escondidos, com sonhos que parecem interrompidos. Hoje o Evangelho nos diz que Deus não se afasta nestes momentos. Pelo contrário, é aí que Ele está mais próximo de nós. A segunda imagem forte é a do caminho. José levanta-se e faz como o anjo lhe ordenar. A fé transformou-se num gesto concreto. Deus entra na história porque encontra pessoas dispostas a caminhar com Ele. Maria, com o seu sim simples e total, abriu-nos as portas da humanidade à salvação. José, com a sua forma de fidelidade silenciosa, ele protege este mistério e dá-lhe espaço para crescer. Por isso, a salvação não acontece sem a nossa liberdade humana, sem corações disponíveis, sem passos dados, mesmo quando o caminho nunca está totalmente iluminado. E aqui cabe-nos olharmos para a nossa vida. Vivemos tempos marcados pelo ruído, pela pressa, pela insegurança, pelo cansaço. O advento está a correr o risco de ser abafado pelo consumo, pelas luzes exteriores, por a agitação que pouco a pouco nada tem de esperança. Mas o Natal, caros meus irmãos, só acontece verdadeiramente onde há silêncio interior, onde se escuta, onde se confia. Se nós não criarmos espaços no nosso coração, nós podemos passar ao lado, e vamos passar de certeza ao lado do essencial do Natal. A última imagem é da luz. O menino que vai nascer chamar-se-á Jesus. Jesus significa Deus salva. Emmanuel, Deus conosco. Jesus, Deus salva. Ele é a luz que entra nas nossas vidas, que entra nas nossas noites mais escuras, não para negar a escuridão, mas para atravessar as nossas dúvidas conosco. Ele é uma luz mansa que não ofusca, mas orienta. Uma luz que não elimina imediatamente o sofrimento, mas lhe dá sentido e horizonte. Mesmo quando falamos de pecado, de fragilidade ou de crise, a palavra de hoje não nos fecha num julgamento, mas abre-nos à esperança de um Deus que salva, que perdoa, que recomeça. Por isso, caros meus irmãos, que este tempo de advento seja para nós um convite a confiarmos mais, a temermos menos, a abrirmos espaço ao próprio Deus. Um Deus que não nos pede perfeição, mas pede-nos disponibilidade.
Um Deus que não nos pede respostas para tudo, mas pede-nos um sim, dado dia após dia. Que como José e Maria, nós possamos permitir que Deus também nasça na nossa vida. E que este Deus conosco ensine-nos a caminhar com mais esperança, com mais mansidão e mais confiança no futuro que Ele nos prepara. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então neste momento fazermos a bênção do Jesus. Quem tiver Jesus ou outras imagens da Sagrada Família ou algo, se aproxime aqui do altar para nós podermos fazer esta bênção tão especial. Oremos. Abençoai, Senhor, essas imagens que foram edificadas com a imagem do vosso Filho, para que, contemplando e venerando, sejamos capazes de encontrar nele a verdadeira luz que ilumina a nossa vida, que ilumina o nosso mundo e que nos compromete também a viver mais este ideal que o Senhor nos apresenta, do amor, do perdão, da misericórdia e da compaixão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Professemos a nossa fé. Cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim, creio. Cremos em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Sim, creio. Cremos no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Esta é a fé da Igreja. Nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Caríssimos fiéis, ao aproximar-se do Natal de Jesus, oremos para que a vida do Salvador que anima a fé dos seus irmãos e a esperança daqueles que o procuram, dizendo: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Pelo Bispo, presbíteros, diáconos e fiéis da nossa Diocese e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade, para que o seu Natal faça deles homens novos, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos homens que recusam os sinais de Deus e pelos que são incapazes de acreditar nele, para que o Príncipe da Paz lhes se revele, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos doentes, os que estão tristes e os mais pobres, e por quantos lhes estendam as suas mãos, para que todos acolham aquele que vai chegar, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelas virgens que se consagram ao Senhor e pelas esposas que estão prestes a ser mães, para que sejam sempre fiéis à voz de Deus, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que, despertando do sono como José, façamos como o anjo do Senhor nos ensinar, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que nos prometeis a felicidade sem fim, concedei-nos um coração pobre e fazei que se aproxima a próxima vinda do vosso Filho, transforme o mundo com a sua paz, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
criou qualquer muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou qualquer muito mais do que este pão tem Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Orai, irmãos e irmãs, para que a minha e a vossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar, santificai-os com o mesmo Espírito, que pelo poder da sua graça fecundou o seio da Virgem Santa Maria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor, João Batista proclamou estar para vir, e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, santo, santo é o vosso nome. Nós proclamamos a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Hosana Deus 3 vezes santo. E bendito seja aquele que em seu nome veio ao mundo. E que em seu nome veio ao mundo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos admitirmos nos santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, José de Freitas e Angelina Fernandes e José Fernandes, José Freitas Braga, esposa e família já falecida, Walter Bairros na missa do vestido de alma, e todos aqueles que na vossa misericórdia partindo deste mundo, admitiu-os à luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sabia que tens de perdoar, mas é uma palavra e expressão. Nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos à vida e nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita se a nossa colheita mostrar frutos bons. Mas é preciso
Mas é preciso que o fruto se bata e se rebata na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se bata e se rebata na mesa do amor. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, para a Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor, para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ao longo desta semana, partilhamos com a comunidade os horários das celebrações da nossa ouvidoria, convidando todos a participar e a viver mais intensamente estes dias marcados pelo mistério do Natal e pela vida familiar. Quarta-feira, dia 24 de dezembro, noite de Natal, teremos às 18h30 a Missa do Galito no Mora Porto, às 22 horas a Missa do Galo aqui em Santo Espírito e em São Pedro e à meia-noite na Matriz. Nesta noite santa somos convidados a fazermos silêncio no coração para acolhermos este Deus que nasce pobre e próximo, trazendo luz às nossas vidas. No dia 25, dia de Natal, teremos missa às 11h15 na Almagreira e em Santa Bárbara. Celebramos a alegria do Natal, proclamando que Deus se fez homem e veio habitar no meio de nós. No próximo domingo teremos missa aqui em Santo Espírito, ao meio-dia e meia, com a renovação das promessas matrimoniais. Por isso convida-se todos os casais que se casaram este ano, 10 anos, 25, 50, 60, para diante, a estarem presentes para renovarem as suas promessas matrimoniais. Mas também convidamos de modo especial todas as famílias a participar nesta celebração, olhando para a Sagrada Família como uma escola de amor, de fidelidade e de esperança. Que esta semana seja vivida com fé e comunhão com toda a Igreja e deixemos que o Natal do Senhor renove nas nossas casas e fortaleça também a nossa comunidade.
Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Fim dos tempos virá o Senhor.